Olá, a paz de Deus a todos os que nos estão a ouvir, os que nos estão a ouvir no Facebook, no YouTube. Chegamos hoje com mais uma reflexão bíblica, não é? Como temos procurado fazer desde há uma semana, não é? Portanto, não é assim há muito tempo. Às terças-feiras trazer uma reflexão neste tempo em que estamos de quarentena, em que voluntariamente fechamos as portas das nossas casas de oração, também de procurar trazer um pequeno alimento espiritual às terças-feiras, através da palavra de Deus e de uma pequena reflexão e estudo acerca de um trecho da palavra de Deus. Nesta tarde eu gostava de trazer alguma coisa bem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, à igreja que estava na cidade de Corinto, uma igreja ali na zona da Grécia, uma cidade importante, uma cidade mercantil, uma cidade portuária que ficava ali no istmo que ligava o mar Egeu ao mar Adriático, e ali numa posição muito estratégica, uma cidade muito importante, uma cidade portuária. Se assistiram à nossa mensagem no culto em direto no domingo, nós falámos acerca da carta de Paulo aos Filipenses. Bom, e no domingo comentámos que a carta de Paulo aos Filipenses era uma carta descontraída, uma carta leve, uma carta que fala muito de alegria, uma carta em que um apóstolo, um pastor, um pai espiritual daquela igreja, daquelas pessoas, estava contente e alegre pela vida que aquelas pessoas têm vivido e a maneira como elas têm vivido, devido à sua generosidade, etc. Bom, se isto é a carta aos Filipenses, as cartas aos Coríntios são o antípoda disto, é o contrário disto. Principalmente esta segunda carta é uma carta pesada, é uma carta com peso. Já a primeira tinha sido uma carta de instrução, é uma carta em que Paulo tem que trazer alguma disciplina, algum ensino à igreja e muita correção. A segunda carta, em algumas coisas, acaba por ter um tom mais leve, mas noutras ainda tem um tom mais pesado, em que Paulo se vê forçado perante uma igreja que ele tinha fundado a defender o seu ministério. E Paulo vai fazer isto. Paulo nesta carta é muito biográfico, ele vai puxar de telões, ele vai puxar do currículo dele, se quisermos, e vai demonstrar porque é que ele é um apóstolo, porque é que ele foi escolhido por Cristo para ser apóstolo, ou melhor, que ele de facto foi escolhido por Cristo para ser apóstolo, e vai procurar fazer isto nesta carta, e de facto falo. Só que a carta, por causa disto, ganha um tom pesado, não é? Porque há um tom de desconfiança no ar, há um tom de mágoa no ar que paira sobre toda esta carta. Bom, os versículos que eu gostava de focar nesta tarde são apenas 4, que encontramos no final do capítulo 5. Como eu já disse, nos versículos anteriores, Paulo vem vindo a falar acerca do seu ministério, do seu zelo apostólico, do zelo para com o seu ministério, e chega ao versículo 17 e os anteriores a falar acerca daquilo que Cristo fez por as pessoas, pela Igreja, pela humanidade, e como isto está relacionado com o seu zelo para com o Evangelho. E o versículo 17 deixa-nos aquele versículo muito conhecido: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas ou as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ok, e a partir do 18, que é o versículo onde nós queremos começar a ter alguma atenção, do 18 ao 21, Paulo agora muda um bocadinho o foco de Cristo para Deus, embora fale sempre em Cristo. A partir de agora o ponto de referência, a perspectiva é mais a partir da pessoa de Deus Pai. Mas vamos ler os versículos. Versículo 18, 19, 20 e 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 4 versículos relativamente simples. É muito óbvio qual é a palavra-chave destes versículos, não é verdade? A palavra-chave destes versículos é a palavra reconciliação, que
que seja na forma de reconciliação, seja numa conjugação do verbo reconciliar, aparece 5 vezes em 4 versículos. Portanto, claramente esta é a palavra-chave que Paulo quer ressalvar, que Paulo quer marcar nestes versículos. E a palavra reconciliação é uma palavra interessante, é uma palavra composta, não é? É voltar a haver concílio, é uma palavra que nos fala de relacionamento, é uma palavra que não é uma palavra fria, técnica, jurídica, legal, histórica, não, é uma palavra muito tac-a-tac, uma palavra que nós nos identificamos, uma palavra que fala de relacionamento, que fala de pessoas, que fala de alguma coisa que precisa de ser restaurada. Aliás, é óbvio que a palavra a reconciliação é uma palavra que já nos traz a ideia que alguma coisa está mal. Logicamente, não é preciso ser reconciliada alguma coisa que não está estragada, que está normal. Um relacionamento bem, um relacionamento bem composto, um relacionamento harmonioso, um relacionamento são, não é um relacionamento que precisa de ser reconciliado, é um relacionamento que está bem. Portanto, só em ênfase que o apóstolo Paulo está a dar uma e outra vez à palavra reconciliação, já nos está a dizer que há alguma coisa que de facto está mal e há alguma coisa que precisa de ser reconciliada, remendada, consertada. E é óbvio que o apóstolo aqui está a falar do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, quando digo nosso, digo da humanidade para com Deus, é alguma coisa que precisa de ser restaurada, é alguma coisa que não está sã. Mas se há um fosso entre nós e Deus, há um intervalo, há um vácuo, há uma distância que nos afastou de Deus, que impossibilitou o nosso relacionamento para com Ele. Naturalmente, qualquer pessoa percebe perfeitamente, porque vivemos numa sociedade de ética judaico-cristã e sabemos algumas, na nossa cultura ainda aparece alguma coisa por essas coisas. Este fosso e esta distância que nos separa de Deus é simplesmente o pecado. Aquilo que nós fazemos, aquilo que os nossos antepassados fizeram, nomeadamente, começando pelo princípio, os primeiro homem e primeira mulher, Adão e Eva, que pelo seu pecado se afastaram de Deus e estragaram o relacionamento íntimo, conciliado que existia entre a humanidade e Deus, e a partir desse pecado houve um afastamento grande entre nós e Deus, e depois nós, na nossa vivência, nas nossas mentiras, nos nossos pecados, vamos cada vez mais aumentando o intervalo, a cada mentira, a cada roubo, a cada ódio, a cada vez que falamos mal aos nossos pais, etc. Tudo isso foi aumentando a distância que havia entre nós e Deus. E essa distância é incrível, essa distância não pode ser ultrapassada de nenhuma maneira, não pode ser uma distância que possa ser ultrapassada de qualquer maneira. Tem que haver um reconciliamento, tem que haver um reajustar das partes, em que as partes se reúnem e restauram este relacionamento. Por isso, Paulo dá tanta importância a esta palavra reconciliação. Bom, e o meu objetivo nesta tarde, como vocês sabem, nós no mês de janeiro temos estado a pensar acerca de eu creio em Jesus o Filho, e em fevereiro, já estamos em fevereiro, mas do ponto de vista da Igreja Semanis iremos fevereiro no domingo, mas em fevereiro iremos pensar acerca de eu creio na Igreja. E hoje o meu objetivo é fazer um bocadinho a ponte entre estes dois tópicos e já vamos perceber porquê. E a chave está nisto, está nesta palavra-chave, reconciliação. Três ideias, três asserções que eu queria trazer acerca deste texto, em relação a este texto, são as seguintes. Ou melhor, deixa-me começar pela primeira ideia que eu queria trazer à frente. A primeira ideia que este texto nos deixa claramente é que Deus é o motor, é a força motriz por trás deste reconciliamento. Reparem, nós não tínhamos, ou melhor, de outra maneira, Deus não nos fez nada que nos levasse a ficar chateados com Deus. Ou seja, nós nesta reconciliação não éramos a parte prejudicada, não éramos a parte que ficou com dano, não éramos a parte ofendida. Nós éramos a parte que precisava de ser consertada com a outra parte, que é Deus. Ou seja, se havia alguém que tinha interesse, que devia ter a iniciativa, que teria o lucro de reatar esta relação,
salvação, de ir em direção ao reconciliamento, não era Deus, era a humanidade. Deus não precisava de ser reconciliado connosco. Deus não ganha nada em ser reconciliado connosco. Nós é que ganhamos em ser reconciliados com Deus. Portanto, quanto muita iniciativa devia partir de nós para nós sermos reconciliados com Deus no plano teórico, no plano das amizades, no plano dos relacionamentos normais que nós temos. A parte que ofensora é que vai ter com a parte ofendida, que é a força motriz, se quisermos. Bom, com Deus não foi isto que aconteceu. Porquê? Porque neste caso, a parte ofensora, a humanidade não podia fazer nada para se reconciliar com Deus. E reparem, a humanidade tentou, e nós tentámos muito e ainda hoje tentamos. Ainda hoje, quem não percebe que Deus é que é o motor deste reconciliamento, tenta fazer 30 por uma linha para ser o impulsionador deste reconciliamento. É isso que são as religiões. As religiões são isto. As religiões são... Nós temos alguma coisa inscrita em nós que nos diz que nós, por natureza, estamos mal e precisamos fazer alguma coisa para ficar bem. E as religiões são o humano a tentar correr para tentar alcançar este fosso e, da sua parte, se tentar reconciliar com Deus. É isso que são as religiões, é isso que é nós pagarmos preços, seja preços monetários, a dar ofertas para aqui ou para lá, seja queimar velas, seja ir em peregrinação do sítio A ao sítio B, ao local religioso C. É uma coisa tão comum em quase todas as religiões temos esta ideia de peregrinação. A peregrinação nada é do que isto, que o ser humano é tentar fazer fica-pé e força. Eu consigo restaurar este relacionamento, eu consigo fazer a reconciliação por mim. Mas não é isso. Deus é que é a força motriz, Deus é que é o motor da reconciliação, Deus é que chegou à frente para nos reconciliar, porque de outra forma não havia hipótese. Mas Deus chegou-se à frente e Deus fez isto, como Paulo aqui descreve tão bem. A segunda ideia é que não só Deus é o iniciador, o propulsor e a força desta reconciliação, e como Ele usa Jesus Cristo como meio desta reconciliação, como o único meio, e a sua morte expiatória por nós, a sua morte em nosso lugar, numa linguagem mais simples, a sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição foram o único método para fazer esta reconciliação. Porque Deus não fez uma reconciliação mágica. Deus não chegou e disse um dia: estou farto de estar chateado, isto fica assim. Não é assim que Deus funciona, não é assim que a nossa justiça funciona. Por exemplo, pensando nos nossos tribunais, em que o juiz acorda da manhã e diz: estou farto deste senhor, deste ladrão comprovado, deste assassino, de ser assim tratado como um prisioneiro. A partir de hoje ele está livre, ele lembra hoje de manhã. Não é assim que nós funcionamos, não é assim que a humanidade funciona e que a nossa justiça funciona, muito menos será assim que Deus funciona e que a justiça de Deus funciona. Então Deus não fez um reconciliamento mágico, mas Ele fez um reconciliamento pensado, objetivo, em que o preço desse reconciliamento foi pago. Mas como Deus sabia que nós não éramos capazes de pagar o preço, como nós estávamos a falar ainda agora, Deus propiciou, Deus arranjou um meio para termos esse reconciliamento, e esse meio foi Jesus Cristo. Por isso é que nós vemos aqui tantas expressões. Versículo 18, por meio de Cristo. Versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Há várias vezes, inclusive o versículo 21 resume esta ideia: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus era foi a única pessoa que andou nesta terra que não precisava de ser reconciliada com Deus, porque Ele não tinha pecado, mas Ele mesmo levou o nosso pecado sobre Ele na cruz do Calvário para nos poder dar um meio, para nos poder possibilitar a chance de termos reconciliação com Deus. Foi isso que Jesus fez, foi esse o método que Deus arranjou para nós podermos ser reconciliados com Ele, estarmos bem com Ele, não sermos filhos da sua ira, não sermos condenados à espera que a nossa pena fosse para a frente, mas pelo contrário, fôssemos reconciliados e feitos filhos. Não só justificados, e para usar a expressão desculpados, mas a expressão desculpados é tão fraquinha, não é? Não tem validade. Não só isso, mas Ele de facto leva-nos num relacionamento íntimo e próximo com Ele de filhos, porque realmente uma reconciliação traz sempre a ideia de intimidade restaurada. A terceira ideia que eu quero deixar é
É a ideia que, então, Deus foi a força motriz da reconciliação. Ele usou Jesus como meio e a sua morte como meio dessa reconciliação. Mas Deus também ainda nos diz nestes versículos que a sua reconciliação ainda não terminou. O que Deus faz é que Deus hoje usa aqueles que já estão reconciliados para trazer outros à reconciliação. E aqui temos a parte de fazermos a ponte para eu creio na Igreja. A Igreja é isto. A Igreja é uma entidade que tem aquilo que Paulo aqui atribui a si mesmo, que é o ministério da reconciliação. Bom, é verdade, Paulo aqui está a falar da pessoa dele, quando ele fala que é embaixador de Cristo, quando ele fala que foi dado o ministério da reconciliação, ele está a falar dele e dos companheiros dele, claro. Paulo está sempre a falar na primeira pessoa do singular ou do plural, ele está a falar do seu ministério. Mas nós entendemos pelo contexto bíblico que a pregação do Evangelho e que a pregação da reconciliação não terminou com a morte do apóstolo Paulo. A pregação da reconciliação continua até hoje e é feita por nosso meio, por nosso, quem é que é o nosso? É a Igreja. A Igreja, o grande papel da Igreja no mundo é reconciliar os que ainda não estão reconciliados com Deus. Nós já somos reconciliados, nós queremos trazer outros à reconciliação. Ainda é Cristo o método, Cristo ainda é o caminho, Cristo ainda foi aquele que possibilitou esta reconciliação. Mas nós hoje temos a missão e o papel de dizer a todos a reconciliação é possível. E reparem, Paulo quando diz aqui, no final do versículo 20, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, Paulo está a escrever uma igreja. Portanto, o próprio Paulo está a dizer que dentro da igreja havia pessoas que precisavam de ser reconciliadas com Deus, que ainda não estavam bem. De facto, o nosso reconciliamento com Deus não tem a ver quando temos um cartãozinho a dizer somos membros da igreja X desde o ano de 1970 e troca ao passo. Não é isso. Podemos estar dentro da igreja e não ser reconciliados com Deus. Podemos estar a viver uma vida de fachada, uma coisa desse género. Portanto, mas a verdadeira igreja, a igreja que está salva, a igreja que está afirmada em Jesus tem esta obrigação de continuar o trabalho que Jesus começou e que foi continuado pelos apóstolos, neste caso estamos a falar do apóstolo Paulo, e continuou para a geração seguinte, e para a geração seguinte, e para a geração seguinte, e para a geração seguinte, até que chegamos a 2021, 2000 anos sensivelmente depois. Continuamos a pregar o ministério da reconciliação, continuamos a pregar a reconciliação. Se tu que nos estás a ver neste vídeo ainda não tens esta reconciliação com Deus, eu digo-te, faz por isso. Chega-te a Deus. Não tens de pagar preço nenhum, porque o preço já foi pago. A tua reconciliação está paga. Tu simplesmente tens de dizer, Deus, eu tenho noção que estou mal. Deus, eu tenho noção que tenho pecado. Deus, eu tenho noção que não estou em linha contigo, que não estou a viver uma vida que tu queres. Eu hoje quero, por meio de Jesus Cristo e assumindo Jesus Cristo como meu Senhor, eu quero ser reconciliado contigo. Eu quero estar em amizade contigo. Eu quero ser teu filho. Não tens de fazer mais nada senão esta oração. Porque o grande preço da reconciliação já foi pago. A vergonha da reconciliação, como estávamos a falar no domingo, já foi paga por Jesus. Jesus foi humilhado por nossa causa, para que nós hoje possamos ter este reconciliamento com Deus, para que nós nos possamos chegar a Deus, para que nós possamos experimentar a vida que Deus tem para nos dar, a vida que Jesus tem para nos dar. Então, não nos vamos esquecer destas três grandes ideias que definimos hoje dentro da expressão da reconciliação, que é tão importante. A primeira ideia, que Deus é a força motriz da reconciliação, que Deus é que chegou à frente para nos reconciliar, que Deus é que fez isto. E a segunda ideia é que Deus fez isto por meio de Cristo, por meio da morte de Cristo, por meio de Cristo levar o nosso pecado no seu corpo, em nosso lugar, por nossa causa e por nosso benefício. E a terceira ideia é que agora nós que somos reconciliados temos a obrigação de ser embaixadores desta reconciliação. Temos a obrigação de dizer aos outros, há uma reconciliação à sua espera. Jesus Cristo veio para te reconciliar com o Pai. Portanto, quando nós dizemos eu creio em Jesus o Filho, estamos a dizer que queremos que Jesus, homem, 100% homem, 100% Deus, morreu pelos nossos pecados.
e para nos dar a possibilidade de ser reconciliados com Deus Pai. Quando dizemos eu creio na Igreja, estamos a dizer que há um corpo, que é quem Deus delegou. Nós, crentes individuais, nós estamos unidos nesta rede que é a Igreja Universal. Estamos unidos nesta rede e temos a obrigação de partilhar esta possibilidade de reconciliação. Tu podes ser reconciliado com Deus. Deus te abençoe nesta tarde. Se tiveres alguma dúvida, se queres entrar em contato connosco, por favor, através do Messenger, e-mail, contacto telefónico, estás à vontade. E se tu queres saber mais acerca desta reconciliação com Deus, não hesites, a sério. Fala connosco. Fala com Deus acima de tudo, mas também fala connosco. Nós queremos ajudar-te. Porque é por isso que nós somos igreja, é por isso que está uma igreja em Sorno, é por isso que está uma igreja em Monte Moro Velho, é porque queremos trazer pessoas à reconciliação com Deus, para a glória de Deus e para o benefício de cada um. Deus te abençoe e um resto de boa tarde.